Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fanfic. Resident Evil. Sobrevivência. Parte 6. Só acordei depois que Rick me empurrou um pouco gentilmente. Eu me mexi e abri os olhos. Estávamos em um quarto muito escuro. Era uma cela de prisão. As paredes eram de cimento. Havia uma mesa escura à nossa frente que podíamos ver através das grades da cela. Eu realmente não conseguia ver muito além disso. A terra tremeu e Claire ficou de pé num instante. Rick segurou a cabeça e tocou a lateral da cabeça com a mão esquerda. Quando ele puxou de volta havia um líquido escuro nas pontas dos dedos. Ai, ele disse e olhou para mim. Ele sorriu. Você está bem, Rick? Eu perguntei e me levantei. Claire balançou um pouco a cabeça e respirou fundo. Ele assentiu e voltou sua atenção para Claire. Você está bem, Claire? Ele perguntou. Ela assentiu. A porta à nossa esquerda rangeu de repente e uma figura escura entrou na sala. Eu me escondi atrás de Rick. Claire também recuou um pouco. A figura estava um pouco curvada e segurando o lado. Cuidado, ele provavelmente é um zumbi. Hein, Rick? Eu disse em mais uma dublagem ruim. Rick riu um pouco. Ah, sim. Melhor ficar longe das grades. Ele disse e fez algumas tentativas para não rir. Claire olhou para nós. Ela puxou o isqueiro e ligou. Foi o Rodrigo, quer dizer, o cara que nos pegou. Ele abriu a porta e sentou-se em sua cadeirinha de rodinhas. Olhei ao redor da sala. À nossa direita havia 2 cadeiras e cabelos no chão. Eu nem queria considerar o que aconteceu. Rick pegou a erva na cela e começou a sair também. Claire nos observou sair da cela. Vá em frente. Saia. Você está livre para sair do complexo. Ele disse e sentou-se. Ele pegou uma garrafa branca e jogou-a no chão, consternado. Perfeito. Ele gritou. Claire começou a sair também. Vá em frente. Estou acabado. Ele disse. Havia sangue em seu lado direito e parecia uma bagunça. O sangue manchou sua camisa amarela. Claro que são. Eu disse. Rick me deu uma cotovelada na costela. Ai. Ok. Desculpe. O que você precisa? Remédio? Hemostático? Ok. Conte-nos o que aconteceu aqui. Rápido. Eu disse e parecia muito impaciente. Ele olhou para mim atordoado. Ele disse confuso. Ok, bem, não ajuda muito, obrigado. Eu disse, e fui até o pequeno chuveiro no canto do quarto à direita. Nosso complexo foi atacado. Não sei. Nossos soldados estão mortos. Mas, de qualquer forma, você não pode sair vivo desta ilha. Sua voz estava começando a sumir. E os sobreviventes? E você? Claire perguntou. Ele olhou para ela. Rick parecia bastante impaciente. Pode haver alguns, mas não conte com isso. E é tarde demais para mim. Ele disse. Nós poderíamos dizer que ele não queria mais falar, então apenas folheamos. Claire pegou uma faca de caça em sua mesa sem ele saber, o que me fez rir, mas já estávamos fora da porta antes que ele pudesse olhar para cima. O nome dele era Rodrigo. Claire disse. Balancei a cabeça e peguei algumas balas perto de uma mesa de madeira no corredor escuro. Claire ainda segurava o isqueiro. Eu os dei para Claire, mas ela me disse para entregá-los a Rick. Eu os entreguei a ele e sorri. Obrigado. Ele disse. O corredor estava escuro e girava em forma de L. No final havia escadas de cimento que levavam para cima. Enquanto caminhávamos, eu disse em voz alta, batida cardíaca. Batida cardíaca. Batida cardíaca. Eles me olharam de forma estranha, e Rick me lançou um sorriso divertido quando Claire não estava olhando. Chegamos ao topo e todos ficamos surpresos ao ver um cemitério. Ao nosso lado, um carro bateu na parede e fez barulho de estática. Estava chovendo e o chão estava lamacento. Decidimos seguir em frente. Uma forte explosão vinda do carro nos fez cair no chão. Eu caí em uma lápide enquanto Claire e Rick pegaram leve e simplesmente caíram no chão. Ai, meu baço! Eu disse, e segurei meu estômago. Rick revirou os olhos, mas me ajudou a levantar ainda preocupado. Claire levantou-se também e olhou para as ruínas em chamas do carro. O carro ainda estava lá, mas havia chamas ao seu redor. Um corpo caiu no chão. Legal, eu disse. Estava queimando e se levantou. Era um zumbi. Ele gemeu e caminhou lentamente em nossa direção. Claire recuou, assim como Rick e eu. Ela escorregou e caiu de bunda. Rick e eu nos entreolhamos e encolhemos os ombros. Nós dois caímos acidentalmente e recuamos ao lado de Claire. Eu estava à direita dela e Rick estava à esquerda dela. Ah, merda. Eu disse e um pouco. Claire estava horrorizada demais para notar. Vamos, Claire foi agarrada no braço por um zumbi. Eu pulei para trás surpreso. Rick deu um soco na cara. Ele se soltou e todos nós nos levantamos. Todos nós assistimos à estreia da Noite dos Mortos-Vivos acontecer bem na nossa frente. Vamos dar o fora daqui. Eu gritei e fiquei cara a cara com um zumbi. Ele me agarrou e tentou me morder. Nunca. Eu gritei e empurrei-o para longe de mim. Caiu e todos nós pulamos. Os próximos 2 estavam cientes e vinham atrás de nós. Empurrei Rick na frente. Suspirar. Ele disse e olhou para mim. Eu ri. Ele virou o primeiro zumbi para o lado e chutou o segundo no estômago fazendo-o inclinar-se para frente. Então pegou a faca de Claire e esfaqueou o zumbi na nuca com ela. Vamos! Claire gritou e empurrou o zumbi que ainda estava de pé no chão. Todos nós tropeçamos pela porta e a fechamos rapidamente. Droga! Começo difícil, hein? Rick perguntou e sorriu para Claire e para mim. Estávamos em um pátio com 3 portas. Um na nossa frente estava lacrado. O outro era o único que estaria aberto, e o outro do outro lado do pátio era preto e tinha uma águia incrustada nele. Saímos em direção à segunda porta e imediatamente uma luz brilhou sobre nós e uma metralhadora disparou contra nossos pés. Ah, seu psicopata, assista! Eu gritei e me abaixei atrás de um carro capotado. Claire avistou uma arma e Rick deu a ela a munição.
Ela mirou depois que o idiota parou de atirar e disparou a luz. Ela atirou mais algumas vezes, então ouvimos um, espere, espere. Não atire. Virei-me para Rick. Espere, espere, não atire. Deus, eu odeio aquele idiota. Eu imitei e xinguei. Rick riu e se levantou. Você atirou em nós. Claire gritou. Ela ainda estava com a arma apontada. Houve silêncio. Ei, vocês não são zumbis. Espere aí. Estou indo. O cara gritou e pulou do prédio de cimento. Todos nós esperamos que ele se aproximasse de nós. Desculpe por isso. Pensei que vocês fossem zumbis. Steve disse e empurrou a arma de Claire para longe dele. Claire olhou para ele. Sim, bem, não estávamos. E quer saber? Você pode simplesmente enfiar aquele pedido de desculpas falso na sua. Fui interrompido por Rick. Ele colocou a mão sobre minha boca. Desculpe. Rick disse e me puxou de volta. Steve olhou para mim. Arrumei minhas roupas. Claire baixou a arma. Steve caminhou um pouco para o lado e sorriu para mim. Relaxe, linda. Ele disse em voz lenta. Eu olhei para ele. Olhei para Rick, que parecia igualmente horrorizado. Claire tinha um pequeno sorriso no rosto. Meu? Eu perguntei horrorizado. Sim. A propósito, meu nome é Steve. Ele disse. Rick e Claire se apresentaram e a mim. Oh, Deus, acho que vou ficar doente. Eu disse, e me virei para vomitar. Senti Rick bater na minha lateral e grunhir alguma coisa. Levantei-me e me endireitei. Olhei para Steve e os outros. Bem, de qualquer forma, ouvi dizer que havia um aeroporto nesta ilha. Assim que o encontrar, poderei finalmente escapar deste lugar maluco. Steve disse, e olhou em volta e seus olhos pararam nas portas pretas. Rick olhou para ele e assentiu. Ok. Ele disse. Aparentemente, Rick estava entrando nessa coisa de dramatização. Bem, até mais. Ele disse e começou a fugir. Espere. Devíamos ficar juntos. Claire gritou e olhou para o garoto sem acreditar. Desculpe, vocês só vão me atrasar, pessoal. Ele disse e sorriu para nós como se fosse durão. PTCH. Certo. Eu disse e revirei os olhos. Rick rolou o dele também. Steve saiu pela porta pela qual iríamos passar de qualquer maneira. Olhei para Rick e Claire. Eles estavam sorrindo para mim de uma forma provocante. Claire Bear, Steve parece estar apaixonado por você. Claire disse. Rick riu e se apoiou em mim para ficar acordado. Eu olhei para eles. Bem, ele vai morrer de qualquer maneira e mal posso esperar para testemunhar esse momento. Eu gritei e empurrei Rick. Claire olhou para mim, assim como Rick. Severo. Ele disse, e olhou para mim de forma estranha. Eu grunhi em resposta. Nós estávamos apenas brincando com você. Claire disse e sorriu para mim. Sim, desculpe. Eu simplesmente odeio esse pequeno. Eu disse e olhei para eles irritado. Ele é mais alto que você, e eu. Claire disse. Eu não. Rick disse com orgulho. Claire e eu rimos de Rick. Sim, acho que só tenho rancor por ele ter atirado em nós. Eu disse, e fui em direção à porta. Todos nós passamos por isso em outra parte da ilha. Era um caminho reto e um prédio grande à esquerda, então não podíamos fazer nada lá. Havia um prédio à nossa direita com uma passarela de madeira e uma porta subindo os degraus. Havia uma porta prateada trancada exatamente à nossa direita. Uma área do prédio à nossa esquerda estava queimando e pingando ao mesmo tempo, estranho. Ei, é assim, eu disse, e subi correndo os degraus de madeira. Rick o seguiu, e Claire também. Havia uma erva no final da passarela. Eu entendi e passamos pela porta. Bem quando passamos, um zumbi estava lá para nos cumprimentar à nossa direita. Ele andou meio rápido, e Rick e eu empurramos Claire na direção dele. Ela era quem estava com a arma, ok? Claire atirou e foi até o que estava atrás dela. Depois disso, ela ficou sem munição. Então tivemos que voltar ao combate. Eu não vou tocar em nenhum zumbi fedorento. Eu disse e recuei. Rick sorriu e tentou derrubar um que parecia vermelho. Cuidado, Rick. Esse é vermelho. Eu gritei e ri sozinho. Claire e eu assistimos com horror quando o zumbi empurrou Rick com tanta força que ele caiu sobre as duas mesas que estavam no centro da sala. Havia lixo espalhado pelo ar. Ô idiota! Eu gritei e dei um soco forte na mandíbula do zumbi. Ele caiu para trás e se lançou sobre mim. Eu gritei de surpresa e me abaixei. Claire deu um soco no nariz dele, quebrando seu pescoço. Levantei-me e corri até Rick. Havia uma pequena cozinha à esquerda, nos fundos. Sim, mas caramba, essa coisa é forte. Ele disse e se levantou. Claire foi até a pequena escada que levava à seção de TV. Ela pegou outra erva e voltou. Depois de descobrir que o vaso infestado de baratas, banheiro, não era outro cômodo, passamos pela única outra porta. Uau! Eu disse na cena diante de nós. Havia beliches alinhados até uma parede onde o corredor se transformava em dois caminhos separados. Na verdade, tinha o formato de um T. Nos beliches bagunçados, havia um cadáver pendurado e outro embaixo da cama, procurando monstros embaixo da cama. Ok, ele estava morto. Ei, um diário. Eu gritei e peguei o diário azul. Pertencia a um prisioneiro. Comecei a ler enquanto Rick e Claire me olhavam de forma um pouco estranha. Você pensaria que eles já estariam acostumados com isso. 29 de novembro de 1992. Oh, inferno, isso cheira a bunda aqui ou o quê? Quero dizer, nossa, acho que é um dos caras no beliche acima de mim. Ele diz que coleta cabelo do ralo porque é interessante. Para minha sorte, Bob, ele diz que seu nome é Chicolo, mas vou chamá-lo de Bob, é uma daquelas pessoas interessantes. Entendeu? De qualquer forma, acho que estou ao sul do Equador. Um dos guardas disse que eu estava na África, mas acho que não. 30 de novembro de 1992. Hoje Bob disse porque foi trazido para cá.
Ele disse que cometeu um pequeno erro ao servir Lord Alfred. Substituir o suco de maçã pela amostra de urina provavelmente não foi um erro, se você me perguntar, e foi trazido aqui. Além disso, essas enormes bolsas pretas que pingam sangue e parecem pesadas estão constantemente sendo removidas deste prédio grande. É o nosso jantar? 31 de novembro de 1992. Todos esses caras foram levados para aquele prédio. Não é justo. Por que eles se divertem tanto enquanto eu estou preso com esse idiota que diz ser Elvis com o cabelo raspado? Acho que Bob também está indo para lá agora sim. Ele está. Estou vendo ele ser arrastado. Por que ele está tão triste por ir embora? Droga, deixando marcas de arranhões no chão e tudo mais. 32 de novembro de 1992. Bem, eu escapei para ver por que diabos o Bob estava tão triste, e só ouvi o seguinte: Bob gritando, um cara rindo tanto que parecia uma mulher, e a música tema dos Teletubbies, depois a música do Barney. O que diabos está acontecendo? Estou com muito medo. Bem, eu sei que sou o próximo. E eu sei que não é uma coisa legal. Tchau. Ó, aqui estão os guardas agora. Ia. Tchau. Tchau. A linha no final do vai até o final da página. Eu disse, e entreguei o diário para Rick que estava rindo de tudo. Claire também estava e acidentalmente deixou cair a arma. Eu sorri. Agora não estávamos tão preocupados com essa ilha zumbi. Houve um barulho de batida o tempo todo e isso começou a me irritar. Vamos ver. Ó, barragem Hoover. Eu gritei quando fiquei cara a cara com um zumbi. Estava no lado oposto da janela, então eu estava seguro, mas ainda assim, não vou voltar àqueles 3 anos que me assustaram. Rick foi até o banheiro e voltou com um pouco de munição. Lembrei-me do que aconteceu quando você pegou a munição na prateleira ao lado da janela e decidi deixar Rick fazer isso. Ah! Rick gritou quando o zumbi caiu em cima dele. Ele agarrou seu pescoço e torceu. Fiz uma careta com o som. Claire se virou e abateu os outros 2 zumbis que decidiram vir atrás de nós também. Oh, olha, metralhadoras. Cafetão, hein? Eu perguntei e os peguei. Rick os pegou e deu para Claire. Rick recebeu a arma em troca. Eu chutei o zumbi na lateral. Malvados. Eu murmurei. Todos nós saímos correndo da Casa da Morte e decidimos dar a volta naquele prédio. Enquanto caminhávamos até o fim e viramos, havia um soldado morto no chão com sangue ao seu redor. Eu ri. Sua última tentativa de cavar um buraco para a China. Eu disse. Não, depois eu disse isso. O cadáver foi puxado pelo buraco e desapareceu sob o prédio. Caramba. Eu disse, assustado. Rick me abraçou e disse que estava tudo bem. Continuamos e viramos a próxima esquina. Havia uma porta verde escura onde estava a porta trancada prateada. Rick e Claire entraram primeiro, mas eu fiquei para trás. Por quê? Porque Billy estava bem atrás de mim. Billy? Eu perguntei e me virei um pouco. Ele estava encostado no prédio e sorrindo para mim. Ele parecia exatamente como era antes, exceto que tinha um corte na garganta e as algemas estavam retiradas. Ei, Clara. Ele disse e caminhou em minha direção. Eu olhei para ele. Meu nome é Claire Bear agora. Eu disse. Eu não tinha certeza se era um sonho ou uma alucinação. Ah, certo. Ele disse e parou bem na minha frente. Não recebo um abraço? Ele perguntou e fez uma cara falsa de tristeza. Eu sorri e dei nele o maior abraço de urso que consegui. Ele me abraçou de volta e riu. Oh meu Deus! Achei que você fosse uma invenção da minha imaginação. YAY. Eu gritei e segurei ele. Ele riu de mim, um pouco maldoso. Não estou. Estou aqui para ajudá-lo. Ele disse calmamente. Se eu não estivesse tão feliz, provavelmente teria percebido a tristeza em sua voz. Mas não fiz. Tudo que eu conseguia pensar era em como estava feliz em ver Billy, meu melhor amigo, novamente. Billy e eu nos abraçamos por um longo tempo, até que ele teve que se afastar. Claire Bear, hein? Mais como Claire Cube. Billy provocou e sorriu para mim. Fiz uma careta e sorri amplamente. Por que Billy voltou depois de todo esse tempo, eu não tinha ideia. Mas eu estava feliz por ele estar de volta. Claro. Mas onde você esteve esse tempo todo? E como chegou aqui? Eu perguntei e olhei para o rosto dele. Seus olhos estavam muito cansados e seu corpo parecia machucado e esgotado também. Eu me perguntei se ele iria desmaiar agora. Já passei por um inferno. Mas esse não é o ponto. Estou aqui para ajudá-lo. Billy disse e sorriu. Inclinei minha cabeça para o lado. E Rick? Ah, ele também. Billy disse brincando. Eu ri e peguei sua mão. Ok, eu sei que eles passaram por aqui. Eu disse e o conduzi pela porta azul marinho. Billy estava andando um pouco à minha frente. Ainda estávamos ao ar livre, mas havia paredes em ambos os lados, e elas eram de uma cor fosca de cimento. Eu podia ver a lateral de uma lixeira verde fluindo a cerca de 1,5 metro ou 3 metros de distância. Bem diante de nossos pés estava um zumbi morto com uma bala alojada na têmpora direita. Eles nem perceberam que eu tinha ido embora. Rosnei e ouvi alguns tiros um pouco mais longe. Isso me fez pensar porque não os ouvi quando me encontrei com Billy. Vamos! Billy puxou meu braço e dobramos o canto esquerdo. Rick e Claire estavam lutando contra 2 zumbis, um deles correndo. Eu recuei. Eu odeio aqueles zumbis correndo. Eca. Claire Bear, onde diabos você esteve? Rick gritou e esfaqueou o lento zumbi no topo da cabeça. Ele gemeu e caiu morto no chão, em sua própria poça de sangue. Claire atirou no outro. Rick olhou para Billy boquiaberto. Billy? O que diabos você chegou aqui? Ele perguntou e olhou. Billy sorriu. Eu vim para ajudar vocês a sair dessa bagunça. Ele disse simplesmente. Eu sorri. Rick sorriu. Obrigado, Billy. Rick sorriu. Claire, este é Billy Cohen, Billy Claire Redfield. Eu disse, apresentando-os. Billy sorriu para Claire e os dois apertaram as mãos. Prazer em conhecê-lo. Claire disse e sorriu. Sim, você também. Ele respondeu. Ele tinha uma expressão estranha no rosto quando eu disse que ela era Claire Redfield. Acho que foi porque ele conhecia Chris Redfield. Eu conheci seu irmão. Billy disse e sorriu. Os olhos de Claire se iluminaram. Você sabe onde ele está? Ela perguntou ansiosamente.
Ele balançou a cabeça. Eu não o vejo desde, bem, há muito tempo. Ele disse. Houve silêncio, e Rick e eu percebemos que ambos estavam pensando em algo desagradável. Eu sabia o que Claire estava pensando, seu irmão, mas por que diabos Billy estava tão desconfortável? Vamos, Billy disse finalmente, e fez sinal para Rick ir na frente. Rick assentiu e passou pela sala cercada, onde 2 zumbis começaram a bater na cerca. Havia um pequeno painel de interruptores na parede ao lado da sala cercada à nossa esquerda. Havia uma luz vermelha brilhando. Ao lado do pequeno interruptor havia uma grande veneziana. As engrenagens em minha mente me disseram que o interruptor era para abrir as venezianas. Passamos por outra porta no final da pequena sala externa. Era outro corredor cinza e sombrio. Tinha uma caixa metálica e detectores de metal até o teto, então não havia como passar. O corredor virava para a esquerda. Rick pisou no quadrado de metal primeiro, acionando a ativação por voz. Por favor, deposite todos os itens metálicos na caixa de segurança. Uma voz irritantemente irritante disse de um pequeno buraco cruzado acima da caixa, como abriu no topo. Podemos simplesmente filmar e seguir em frente? Perguntei. Billy me empurrou para o lado e jogou suas coisas na caixa. Rick e Claire fizeram o mesmo. Empurrei Billy contra a parede como vingança, só que ele já estava a meio metro de distância da parede, então parecia que estava encostado nela. Ele sorriu e cruzou os braços sobre o peito. Intimidador. Murmurei e assumi a liderança. Rick estava ao meu lado quando dobramos a esquina. Havia pilhas de caixas velhas e porcarias espalhadas, então nada de útil. Então, através de 3 janelas pudemos ver um bando de zumbis espreitando. Eles não pareciam ver que estávamos ali e continuavam andando sem rumo. Tudo bem, e agora? Eu perguntei, e andei de lado para a sala à direita. Havia outro sistema de caixa metálica, mas como jogamos toda a nossa porcaria na última caixa, estávamos livres para entrar. A sala era quadrada e tinha uma porta na parede esquerda. Havia lixo espalhado e uma máquina em funcionamento no canto direito. Billy pegou o spray de primeiros socorros que estava sobre a mesa marrom e imunda. Claire pegou a chama que estava sentada em uma caixa. Talvez devêssemos nos separar. Poderíamos cobrir mais terreno dessa forma. Claire disse, enquanto todos nos dirigíamos para a porta. Segui lentamente imitando um zumbi. Eu queria ver se o filme Shaun dos Mortos estava certo. Se você imitar um zumbi, eles pensarão que você é um deles. Mas além da porta não havia um zumbi, apenas uma sala escura de trabalho. Ainda não. Rick disse, e olhou para um arquivo. O que você está fazendo? Billy perguntou andando ao meu lado. Eu olhei para ele agindo como um zumbi mais uma vez. E Billy alimentou minha fome. Eu disse em um gemido e manquei em direção a ele. Ele suspirou dramaticamente e seguiu em frente. Suspirei porque estava entediado e segui. Steve, o que você está fazendo aqui? Claire perguntou quando nos encontramos novamente com Steve, que estava digitando no computador. Eu olhei. Ei, obrigado por me abandonar, seu traidor. Steve mostrou a Billy pelo peito, embora não fosse difícil. Billy suspirou e esfregou os olhos. O que havia de errado com ele? Ei, garoto, eu não te abandonei. Voltei para ver se você estava lá, e você não estava, então, na verdade, você me abandonou. Billy disse e olhou para Steve. Eu vi que seus olhos estavam ficando vermelhos. Não como um maldito demônio, quero dizer, sem exaustão, ele está cansado. Ei, Claire Bear, Steve disse. Meu olho se contraiu. Milímetro. Eu respondi. Bem, o que você está fazendo aqui? Claire perguntou e olhou para o computador. Bem, aparentemente seu irmão está sob vigilância. Steve disse, e encostou-se em um painel com uma alavanca. Ele começou a apertar botões lá também. A aberração. O que? Claire exclamou e correu para o computador. Mande um e-mail para ele. Rick disse, enquanto Billy e eu também íamos até o computador. Observei enquanto Claire e Rick discutiam para quem escrever e por que eles concordaram com Leon. Dói. Observei Claire terminar sua carta e começar minha própria anotação. E aí, Leon? Claire Bear aqui. Sim, ainda estou vivo. Então, o que há com você? Sim, como Claire disse, estávamos bastante ferrados. A menos que você traga sua bunda gorda aqui e nos salve, você. Rick bateu minha mão no teclado e apagou o que eu escrevi. Eu olhei feio e fiquei ao lado de Steve. Murmurei algumas coisas sobre Rick que não deveriam ser mencionadas. Mas depois que a mensagem foi enviada, Steve de repente teve uma mudança de humor. O que você está fazendo? Ele perguntou e olhou para Claire irritado. Ele não virá atrás de você. Sim, ele vai. Tenho certeza disso. Claire disse, sua voz continha irritação. Billy estava encostado na parede pensando em alguma coisa e Rick estava observando tudo. Ele não virá. Você vai acabar decepcionado. Steve gritou. Billy tinha uma expressão muito louca no rosto. Olheiras estavam sob seus olhos. Dei um passo para longe de Billy. Que diabos? Se você não quer tentar ser salvo, tudo bem, mas nós, outros, gostaríamos de sobreviver. Ok, eu disse. Eu estava ficando irritado com seus acessos de raiva. Ele olhou para mim de forma estranha, o que me fez pensar se eu tinha cuspido ou algo assim, e saiu chateado. O que foi isso? Claire perguntou, e Rick deu de ombros. Billy grunhiu alguma coisa e eu simplesmente encolhi os ombros também. Peguei um emblema de falcão de metal com ouro falso pintado sobre ele, que estava lascado. Billy ficou ereto e sorriu. Isso é pelas enormes portas pretas que vi antes, ele disse. Eu balancei a cabeça. Rick foi em direção à porta. Claire embolsou o item. Certo. Rick sorriu. Puxei a alavanca do painel antes de sairmos da sala. Em algum lugar da ilha, Vesker sorriu. Billy encontrou os irmãos mais rápido do que o previsto, mas isso foi bom. Ele sorriu e observou as 4 pessoas do telhado. Eles estavam indo para algum lugar segurando um extintor de incêndio. A jovem caminhava entediada como um inferno, enquanto Billy parecia extremamente cansado. Ele sorriu. Bom, isso afetaria seu pensamento e ações.
Vesker sorriu para si mesmo. As coisas finalmente estavam saindo do jeito que deveriam ser. E melhor ainda, Chris estava vindo. Agora ele poderia retribuir a Chris pelo que ele fez a Vesker naqueles meses na mansão. Isso deve ser interessante. Vesker murmurou e pulou do telhado. De volta aos 4 heróis. Bom Deus! Eu gritei e segurei a placa TG em minhas mãos. Ainda estava quente por causa do fogo. Rick jogou fora a maleta e Billy jogou o extintor de incêndio por cima do ombro. Vamos, eu sei o que fazer com isso, Claire disse, e começou a correr. E claro, fui o último, como sempre. Continuei e consegui não tropeçar e cair. Quando transformamos a placa TG em uma cópia do falcão de metal, os zumbis tão alheios caíram direto pelas janelas. Todos nós hesitamos desconfortavelmente enquanto os gemidos ficavam mais altos. Eu corri para trás dos 3 adultos. Me chame de covarde. Atreva-se. Mas aposto que você estaria fazendo a mesma coisa se estivesse no meu lugar. O que fazemos? Eu perguntei e olhei para Billy. Ele estava esfregando os olhos agressivamente. Aproximei-me de Rick. Sil, acho que Billy foi mordido. Sussurrei e puxei a mão de Rick. Rick olhou para Billy, que estava olhando diretamente para mim. Não, só estou cansado. Agora vamos. Billy disse me assustando profundamente. Todos nós caminhamos em direção ao corredor do detector de metais e olhamos para a direita do corredor. Não conseguimos ver nada ainda. Eu estava tenso esperando eles aparecerem e meu estômago estava enjoado. Todos nós nos entreolhamos e corremos pelo corredor. Billy! Eu gritei e observei enquanto ele socava o zumbi com tanta força que quase deu um salto para trás. Passei pelos zumbis que Billy derrubou e me perguntei por que ele estava tão cansado. Quer dizer, caramba, eu também estava cansado, mas estava com muito medo de perceber. Quando finalmente chegamos às portas pretas, fiquei feliz por estar tão longe. Claire colocou o emblema no lugar e nossa jornada continuou. Havia uma enorme ponte de madeira com uma pequena passarela ao lado, que tivemos que usar porque um carro enorme bateu na ponte impossibilitando a travessia. Enquanto caminhávamos pela estúpida passarela, todos vimos um container de munição. Corri em direção ao carro e peguei. Aqui você vai. Eu disse e os entreguei a Rick. Ele os pegou e sorriu para mim. Nós então seguimos em frente. Quando finalmente subimos a escada para o céu, ficamos presos em uma bifurcação da estrada. Olhei para o grupo e dei de ombros. Billy e Claire Bear. Claire disse e olhou para Rick. Os olhos de Rick tremeram, mas ele concordou. Também não gostei de ficar separada dele, mas é quem dá, né? Então Billy e eu fomos para a mansão, e Claire e Rick foram para o pátio com o verme gigante da destruição. Recebemos a arma e boa sorte. Ok, então o que você tem feito desde que nos deixou nas instalações de Marcos? Perguntei enquanto subíamos os degraus de mármore branco que levavam à mansão. O pé de Billy prendeu-se no degrau do meio e ele caiu sobre as mãos. Eu olhei para ele. Nunca pensei que Billy seria um desajeitado e cairia como eu. Espere, eu não. Ei, Claire Bear Billy 0. Você está bem? Eu perguntei e tentei ajudá-lo. Billy empurrou minha ajuda de lado e se levantou. Ele sacudiu a poeira e continuou como se nada tivesse acontecido. Eu estive vagando por aí. Ele disse e entrou pelos portões pretos. Eu segui. Nós dois ouvimos um clique e ofegamos. Nós dois nos entreolhamos e imediatamente vimos 2 cães zumbis correndo pela esquina de um pilar em nossa direção. Merda, Billy disse, e me empurrou para uma espessa coluna de arbustos à direita. Eu caí e os galhos cortaram minha pele, mas não como uma maldita faca de açougueiro, então fiquei bem. Merda, eu gritei e me mexi tentando me levantar. Levantei a cabeça dos arbustos como o esquilo faz para ver se o caminho estava limpo. Billy estava atirando com muita mira nos 2 filhotes. Eles choramingaram. Pegue-os, pegue-os, gritei como se fosse um jogo de futebol. Billy atirou nos 2 cachorrinhos e olhou para mim. Vamos, vamos. Ele foi interrompido quando um terceiro cachorro veio correndo em sua direção. Ele mirou, atirou e acertou em cheio. Saí dos arbustos. Ok, então. Vamos em frente. Eu disse e continuei. Pegamos um emblema com uma joia verde no topo e um avião gravado nele. Então entramos na enorme mansão. Nós dois andamos olhando para o corredor. Um enorme retrato estava na parede à esquerda, e uma longa escada. Então 2 portas estavam à direita. Olhei para a mesa com o computador, estava ligado. Vamos subir aquelas escadas. Eu disse, levando Billy na direção do cartão-chave. Rick e Claire. Tanto Rick quanto Claire encontraram zumbis nus e zumbis correndo. Eles ainda estavam vivos e não mordidos, o que fez o dia deles. Para onde vamos agora? Claire perguntou e olhou ao redor da sala em que haviam entrado. Era um corredor com telefones pendurados no lado esquerdo da parede e um escritório à esquerda. Havia 2 venezianas, uma exatamente à esquerda delas e outra ao lado do escritório. Então outra porta estava no outro extremo. Rick puxou Claire até a parede e se escondeu lá. Eles ouviram alguém falando. Ele fará isso. Ele não tem escolha agora, não é? Ele vai pegar os 2 pirralhos. Sim, eu sei que será difícil, mas estarei sempre aqui caso ele fale. Era Vesker. Rick franziu a testa atrás da parede do prédio comercial, encostado na veneziana mais próxima da porta. Vesker? Claire perguntou um pouco alto demais. Rick colocou a mão sobre sua boca. Ela ficou tensa e tentou mover a mão de Rick. Rick a silenciou. Ela finalmente encolheu os ombros e deixou estar. De quem Vesker está falando? Rick pensou drasticamente. Sim, claro que estou observando ele. Ada, eu sei como controlá-lo. Você pode parar de se preocupar? Não me importo se ele é amigo dela. Ada, não vou mais falar com você sobre isso. Rick ouviu um bip e tirou a mão da boca de Claire. Ele pegou as metralhadoras dela e as preparou. Os passos se aproximaram. A porta do escritório abriu e fechou. Rick suspirou pesadamente e pegou o braço de Claire. Vamos, ele disse. Claire assentiu e seguiu. Eles partiram para a mansão em busca de Billy e Claire Bear. Claire Bear e Billy. Arg.
Deixe-me sair, deixe-me sair. Gritei e bati na prateleira que havia trancado Billy e eu na pequena sala com várias armas em caixas de vidro. A sala estava sendo aquecida rapidamente, e eu e Billy começamos a sentir calor quente como suado, não sexy. Claire Bear, você acabou de colocar as lugers de volta. Billy disse, e os colocou de volta em sua casa dourada. Observei enquanto a prateleira se abria suavemente. Saí correndo e beijei o chão. O HM certo. Eu disse e me levantei. Tudo o que realmente conseguimos da sala foi um volante submarino e pudemos ver um filme com duas crianças esquisitas parecendo que iriam se beijar a qualquer segundo. Vamos lá fora. Lembro-me de ter visto outro portão preto. Sabe o que estou dizendo, Billy Bob? Eu perguntei e sorri para ele. Ele olhou para mim e parecia que estava prestes a dizer alguma coisa. Claire Bear, Ele parou. Eu sorri. Com medo de submarinos? Eu também. Não gosto de ficar debaixo d'água. Eu disse, e peguei seu braço no meu. Eu sorri amplamente. Mas vamos ficar bem. Eu terminei. Seu rosto caiu e ele parecia um pouco estressado. Sim, certo. Ele disse. Saímos do quarto e fomos até a porta da frente. Nem conseguimos tocar na maldita maçaneta da porta e já ouvimos um grito feminino seguido de um me ajuda. Billy saiu correndo em direção ao quarto onde eu quase derreti, e eu o segui de perto. A sala estava soando uma sirene e uma luz vermelha brilhava na parede à esquerda com um monte de painéis. A sala inteira estava realmente iluminada de verde com diferentes tipos de modelos em caixas de vidro, como insetos falsos e aviões. Armas, sim, essa porcaria. De qualquer maneira, corremos para a tela aberta. Havia um monitor de vídeo mostrando Steve chorando como um bebê. Tudo bem, ele não estava chorando, mas ele batia na prateleira como um louco. Billy olhou para os matis que você tinha que emparelhar. A era uma arma suspensa, B um submarino, C uma formiga, D era Chuck Norris e era uma Magnum. Olhei para Billy. Do Chuck Norris e a formiga? Eu disse como se tudo fosse tão óbvio. Billy revirou os olhos e começou a pressionar aí. Coloque os lugers de volta, seu merda. Eu gritei com Steve que ainda estava gritando, mesmo depois que a prateleira começou a avançar. Ele saiu cambaleando como se fosse ele quem o tivesse movido com as próprias mãos. Ele respirou pesadamente. Você está bem, garoto? Billy perguntou. Steve olhou para Billy irritado. É Steve. E estou bem. Steve disse e piscou para mim. Billy revirou os olhos. Eu também. Oi? Precisamos disso. Eu disse e parei. Acabei de roubar a fala da Claire. Só então Rick e Claire entraram na sala abafada tropeçando em si mesmos. Ei! Ofegante, acabamos de ver. Ofegante Vesker. Ele está aqui. Claire respirou enquanto Rick bagunçava meu cabelo. Eu fiz isso porque, bem, você sabe. Eu vi os braços de Billy caírem ao lado do corpo e seus olhos se arregalaram. Acho que Rick também pegou. Billy perguntou e cruzou os braços sobre o peito. O bandido. Eu disse e sorri. Ele fez um expressão. Ele estava falando sobre alguém estar aqui? Rick disse e olhou para Billy. Billy parecia normal. O que quer que o tenha surpreendido, ele não estava mais. Steve estava verificando se havia munição nos lugers e Claire e Rick estavam lançando a história como um foguete. Teremos apenas que ser extremamente cuidadosos então. Billy disse depois que terminaram. Rick assentiu e olhou para Steve. Sentiu uma energia negativa. Steve suspirou e avançou lentamente em direção à porta. Congela a bunda de bolha. Eu gritei e olhei para Steve. Ele olhou para mim e pareceu satisfeito por eu ter falado sobre sua bunda. Que aberração. Ei, precisamos disso. Dê para mim. Claire disse e estendeu a mão. Steve olhou para Claire e sorriu. Ele então o segurou fingindo ser legal e merda. Billy estava rindo da minha expressão facial, mas tentou ao máximo não rir. Fiquei muito irritado com Steve. Você quer dizer minhas lugers de ouro? Ele perguntou tudo como viril. Sim, embora Billy e eu tivéssemos que salvar sua pele para que eles pudessem ser seus lugers de ouro. Eu disse e sentei no sofá verde da sala. Billy sentou-se ao meu lado. Sim, graças a você. Ele disse e sorriu. Eu dei a ele um sinal de positivo. Billy se inclinou contra mim. Rick tossiu irritado. Vou te dizer uma coisa? Vou trocá-los. Por algo totalmente automático. Steve disse, e não depois de dizer isso, sem nos dar chance de pensar, ele saiu correndo. Billy estava começando a se apoiar fortemente em mim. Olhei para ele à minha direita apenas para descobrir que ele havia adormecido. Alguém tem um marcador? Perguntei e imaginei Billy acordando com bigodes de gato. Rick e Claire olharam para mim e riram. Não, vamos. Acorde-o. Rick disse e pareceu divertido porque Billy adormeceu com a pequena atuação de Steve. Saí de debaixo dele e balancei seus ombros levemente. Billy? Perguntei de um jeito que minha mãe sempre me acordava quando eu tinha que ir para a escola, só que ela disse Claire e não Billy. Ele abriu os olhos como em um filme de terror onde é como Ban e seus olhos estão abertos e ajustados. Ele sorriu. Ok, vamos embora. Ele disse e se levantou. Ele parecia um pouco melhor. Acho que tudo que ele precisava era de uma soneca. Rick, Claire e eu seguimos Billy para fora da sala. Todos nós partimos novamente para a porta da frente quando outro obstáculo foi encontrado. Abaixe-se. Rick gritou e se escondeu atrás de um pilar com Billy, enquanto Claire e eu nos escondemos juntos. Eu fiz o som de um pato. Ouvi algo estapeando e imediatamente soube que Rick havia dado um tapa na testa. Todos ouvimos 4 tiros. Oi Claire, você é muito legal. Eu sorri. Ela olhou para mim e sorriu. Como você ousa atacar meu quartel-general? Veio uma voz extremamente Quero dizer, é tipo vó, o quê? Billy e Rick pareciam hilários. Os dois tentavam não rir e quando o cara falava, eles zombavam dele ou riam ainda mais. Hehe. Claire riu e revirou os olhos para os rapazes. Eu estava me concentrando em não levar um tiro, veja bem, então decidi ficar fora dessa. Claire e eu éramos os únicos que conseguíamos nos conter e ser sérios.
Quem enviou você? Ele gritou, e eu fui imediatamente informado pela maneira como os outros estavam conversando. Claire e eu tínhamos que ser os faladores, foi algo mais ou menos assim. Não estávamos hahaha. Qual foi a tentativa desesperada de Billy de falar? 3P passando. Hahaha. Esta era minha própria carne e sangue, Rick falando, e então Claire estava tentando dizer algo como, não sei do que você está falando. Mas Alfred atirou no pilar dos caras, deixando a voz monótona. Sou Alfred Ashore, comandante desta base. Não serei insultado por um grupo de camponeses como vocês. Alfredo rugiu. Meu olho se contraiu. Ei, Puff, pare de agir como se você tenha um VAR enfiado na sua bunda. Deixe-nos em paz. Gritei tentando fazê-lo parar de atirar nos caras que imediatamente pararam de rir. HMPH, vamos ver quem ri pela última vez, ahahaha. Alfred riu como uma colegial e saiu andando para uma sala trancada no segundo andar. Como se vocês não parecessem assim quando eram mais jovens. Eu disse irritado porque os idiotas quase se mataram. Eu não sou gay. Billy e Rick gritaram ao mesmo tempo. Claire e eu nos entreolhamos e suspiramos pesadamente. Estávamos indo para o submarino quando Claire e Rick sugeriram que eles verificassem o resto da mansão para ter certeza de que não perdíamos nada. Billy concordou e acho que também. Nos despedimos e seguimos para o metrô. Minhas entranhas se contorceram e comecei a suar. Eu estava com tanto medo desse lugar. Não faço ideia do porquê quando eu tinha Billy ao meu lado, mas suponho que foi o meu medo que me alcançou. Corri ao lado de Billy em direção ao submarino. Então, você conhece Vesqueira ou algo assim? Eu perguntei e olhei para Billy. Corremos até mim olhando para ele meio sorrindo e meio sério. Ele olhou para mim de lado e passou as costas da mão na testa. Não, eu não o conheço. Eu não te contei isso. Ele disse amargamente. Olhei para ele de lado e tentei continuar descendo as escadas de pedra. Chegamos ao fundo e olhamos em volta para ter certeza de que a área estava segura. Billy foi para a esquerda e passou por baixo de uma área recortada na escada. Ele voltou com algumas flechas de arco e um pacote de munição. Sim, e eu esqueci. Eu disse dramaticamente e olhei atrás de um barril metálico contra um balcão de madeira escura na frente da pequena plataforma. À nossa direita havia um rio com uma pequena plataforma eletrônica. No lado havia um suporte e uma cavidade quadrada. Billy olhou para mim e estava prestes a dizer alguma coisa, mas não o fez. Ok, ou interpretamos o Capitão Nemo ou cantamos Yellow Submarine. Eu gritei animadamente e peguei o volante de Billy. Subi na pequena plataforma amarela e esperei por Billy. Ele não se mexeu por um tempo e apenas olhou para mim de forma estranha. Ele parecia distraído, como se não estivesse aqui. Você sabe aqui, Billy? Eu perguntei e olhei em volta para ver se ele estava distraído com algo brilhante. Billy? Perguntei novamente e desta vez seus olhos ficaram menores e ele olhou para mim. Ele estava de volta do espaço sideral. Ele pareceu triste por um minuto, mas depois me deu um sorriso caloroso. Desculpe, Claire. Eu perdi o controle por um segundo. Ele disse suavemente e subiu na plataforma com grades à esquerda e à direita, exceto na frente, onde um pequeno portão cairia para frente. Coloquei o volante na cavidade e olhei para ele. Tudo bem. Eu disse e sorri para ele. Billy virou o volante para a direita e imediatamente um pequeno submarino apareceu diante de nós. Toda a água se dividiu para os lados à medida que subia. Era um cinza opaco e não brilhava muito à luz da lua. Que diabos você sabia que um submarino iria aparecer? Billy perguntou e olhou para mim surpreso e depois de volta para o submarino. Olhei para ele e estudei suas feições. Havia algumas olheiras sob seus olhos que explicariam por que ele estava tropeçando por toda parte, e seus olhos azuis acinzentados também pareciam estressados e cansados. Bem, no momento ele estava apenas curioso. Eu sou Claire Bear, eu disse percebendo antes que ele não tinha dito Bear depois de Claire. Ele olhou para mim. Eu vi um pouco de vermelho em seus olhos também. Ele desviou o olhar e nós dois quase caímos enquanto a plataforma avançava em direção ao submarino. Billy pegou meu braço, mas quase caiu. Billy, o que há de errado? Eu perguntei quando o pequeno portão prateado caiu e a tampa do submarino se abriu. Eu olhei para baixo. Descer? Sim, não? Sim. Billy desceu primeiro e eu o segui. Era um espaço pequeno e a escada metálica foi colocada no meio. Havia uma área de estar feita do que pareciam ser caixotes com um lençol sobre eles. Os painéis de controle estavam do outro lado da escada. Havia um pequeno pacote nas caixas que daria mais espaço no bolso para os itens. Claire Bear, eu disse que estava bem. Billy disse e puxou uma alavanca. O submarino começou a descer imediatamente. Havia uma pequena janela redonda à esquerda dos controles onde era possível ver a água escura e algumas bolhas flutuando para cima. Aqui, eu disse e empurrei o saco em seu estômago. Suas mãos o pegaram antes que caísse no chão. Ele olhou para mim e para o equipamento. Obrigado. Ele disse silenciosamente e colocou-o. Ao contrário do jogo, você podia ver onde estava o equipamento. No jogo eu sempre me perguntava onde diabos estava Claire, mas agora em Billy você podia ver. O pacote foi desdobrado e era um item muito legal. Ele passou pela cintura e subiu cruzando o peito e os ombros. Fale sobre J. Joe. Fale sobre J. Joe. Billy disse e colocou toda a sua munição nos bolsos. Ele ainda estava feliz por ter algo para carregar todos os itens. Finalmente nós dois chegamos ao maldito complexo debaixo d'água e entramos. Foi meio assustador porque tenho medo de tubarões, cortesia do Jaws, então caminhei até o lado mais distante da janela. Veio o gemido reconhecível de 4 zumbis. Billy sacou sua arma e atirou em todos eles. Eu segui arrastando meus pés. Eu queria estar de volta na cabana com Chris, Leon, Jill, todos aqueles caras. Suspirei e pensei em Rick. Rick e Claire. Então quem era aquele cara? Claire perguntou e olhou para Rick. Rick olhou para Claire e sorriu. Eles ainda estavam na mansão. O banheiro de mármore para ser mais preciso. Ouviam-se guinchos de morcegos e o som de asas batendo. Clara estremeceu. Ele é um velho amigo nosso.
Rick disse e verificou se havia alguma coisa nas barracas. Não encontraram nada além de um spray de primeiros socorros e uma maleta metálica. Devíamos passar pelas portas duplas que encontramos antes de entrar na mansão, lembra delas? Claire perguntou a Rick. Ele assentiu e fechou a porta silenciosamente atrás deles. Eles então deixaram a mansão e o pátio do lado de fora. Eles viram Steve a alguns passos de distância indo para as mesmas portas. Steve! Claire gritou e correu até ele. Os olhos de Rick tremeram, mas ele correu até eles. Havia um pequeno fogo aceso em cima de um barril. O que? Ele perguntou com uma voz profunda, obviamente não a sua. Devíamos ficar juntos, garoto. Rick disse irritado com os movimentos de Steve que ele havia feito ultimamente. Eu não sou uma criança. Steve olhou furioso. Certo. Rick murmurou. Vamos pessoal, parem com isso. Vamos ficar juntos, é mais seguro assim. Claire disse, e os conduziu através das portas metálicas para um grande pátio com um pequeno tanque e um complexo de tijolos à esquerda. A terra de repente começou a tremer. O que está acontecendo? Steve gritou sob todo o barulho. De repente, uma enorme minhoca brotou do chão e de alguma forma conseguiu soltar um grito. Abaixe-se. Rick gritou e saiu do caminho quando o verme entrou na terra. Rick se levantou apenas para ser derrubado novamente pelo verme. Claire e Steve se levantaram também. Corra para as portas. Claire gritou e os três correram para as portas duplas de madeira do complexo. Todos eles se dobram ofegantes. Rick sentiu o lado esquerdo onde o verme o atingiu. Sua jaqueta de couro estava rasgada e sua camiseta arranhada. Vocês estão bem? Steve perguntou e ficou em pé. Sim, estou bem. Para onde vamos agora? Devíamos nos separar. Steve foi interrompido. Não. Claire e Rick exclamaram em uníssono. Steve encolheu os ombros. Eles estavam em um corredor agora. Havia uma veneziana aberta à direita e uma porta bem à frente. O chão era xadrez e havia outra veneziana do mesmo lado, mas no final do corredor. Depois havia uma porta de escritório que cortava a parede direita. Temos muitos quartos para verificar. Rick disse e olhou para os adolescentes. Bem, velhos adolescentes. Claire tinha 19 anos e Steve tinha 17. Ele próprio tinha 23 anos. Vamos em ordem. Claire disse e entrou. Havia escadas que levavam a um corredor com duas portas de madeira. Um que não tinha maçaneta e outro que levava a Deus sabe onde. Essa última porta é nosso único recurso. Claire murmurou cansada e seguiu em frente. Todos acabaram em uma sala com algumas caixas de papelão e pequenas gaiolas dentro. A sala virava para a esquerda, o que levava a uma grande escrivaninha, e na parede oposta havia uma janela muito grande e uma porta trancada eletronicamente. A janela permite ver uma sala de experimentos com tubos dentro. Havia uma foto no fundo da sala que era vermelha e continha um esqueleto. Rick jogou alguns papéis inúteis e encontrou um arco no processo. Sim, ele disse sorrindo e sorrindo. Vitória. Espere. A arma de arco é uma merda. Os ombros de Rick caíram em decepção. Ele então encontrou um bilhete na mesa perto de um computador que era bem pequeno. Rick se sentiu traiçoeiro e mudou um pouco as palavras como sua irmã sempre fazia. Olá, senhor descuidado. Como vai você? Estou simplesmente elegante. Bem, em qualquer caso, em vez de carimbar um carimbo em sua testa lendo o código, estou acorrentado a uma cadeira nu escrevendo esta nota para você. Ok. Não estou usando minha cueca da sorte, o que não está me fazendo bem agora. Não pergunte por que Alfred me disse para tirar a roupa para descontaminação. Esse pervertido. De qualquer maneira estou nessa pequena situação graças a você. E sua memória de um peixe dourado. O peixe dourado tem memória de 3 segundos, na verdade, eu estaria lhe dando muito crédito, então não importa. Mas caso você esqueça o código do laboratório que você fez pela vez 2457. O código está escrito na pintura do laboratório que você pode ver da sala de segurança. Você se lembra onde fica, não é? Rick riu sozinho em voz alta. Claire e Steve olharam para ele. O que? Steve perguntou e pegou o papel. Claire e Steve leram e não acharam nada engraçado nisso. Rick disse a eles que estava pensando em outra coisa para responder às perguntas deles. Claire Bear está certa. É divertido fazer isso. Rick sorriu novamente e pensou em como devia estar cansado por ter feito isso. Bip, bip, bip. Uma sirene alta disparou e uma luz vermelha piscou violentamente no laboratório. Os três se aproximaram da janela. MMFF. Ouviu-se um grito frenético e abafado de um trabalhador atrás do vidro. Ele estava vestido com luvas todas brancas e amarelas. A única pele que viram foi um retângulo mostrando os olhos e onde o nariz começou a se curvar. Uma parte do casaco estava rasgada e saía sangue. O homem continuou olhando para alguma coisa. Eu não posso te ouvir. Claire gritou alto e tocou a janela. Rick olhou para o painel e tentou ao máximo ver o código na pintura, mas estava muito longe para ver. Não sabemos o código. Rick gritou alto. Arg. O grito foi alto o suficiente para ser ouvido através do vidro. Uma grande mão acastanhada agarrou a cabeça gorda do cientista, quero dizer cabeça, e agarrou-a com firmeza. Claire e Steve recuaram assim como Rick. A mão esmagou a cabeça do homem contra o vidro grosso e o crânio quebrou imediatamente. O corpo do homem caiu no chão sem vida e o que o matou desapareceu. Pedaços de sangue e carne escorriam lentamente pela janela. As venezianas de emergência foram ativadas. Vocês têm 30 segundos até que as venezianas do salão principal fechem. Todos os funcionários, por favor, evacuem o laboratório 45. Veio uma voz feminina. Merda. Steve foi o primeiro a sair. Legal. Rick murmurou e correu atrás de Claire. Os dois viram Steve no corredor e de repente as venezianas começaram a se mover. O coração de Rick disparou. Pressa. Rick gritou e os dois desceram correndo as escadas. Ambos perceberam que era baixo demais para correr e mergulharam. Consegui. Claire exclamou e respirou pesadamente. A sirene ainda tocava. Nossa. Rick murmurou e se levantou. A veneziana quase não os atingiu. Billy e Claire Bear.
Billy e eu chegamos a uma área de gruta onde fazia muito frio e ecoava. Havia painéis de controle e um enorme avião verde. Aparentemente era aqui que sairíamos da ilha. Havia morcegos mortos no chão, sangramento. Billy deu um passo à frente e parou. Havia um homem operando o computador. Ele estava todo vestido de preto e usava uma máscara de gás. Quem é você? Billy ergueu a arma e apontou para o homem mascarado. A figura continuou digitando por um segundo e depois se virou para nós. Ele inclinou a cabeça para o lado e caminhou em direção a Billy. Pare onde você está ou eu juro por Deus que vou matar você. Billy praguejou e cerrou os dentes. Eu olhei para o homem. Foi o Unk. Unk parou por um minuto e depois caminhou em direção a Billy. Eu vi algo brilhar nos olhos de Billy. Ele ficou traumatizado depois do que aconteceu na África? Eu disse parar. Billy gritou. Seu grito até me assustou. Recuei um pouco. Billy grunhiu alguma coisa. Eu não ouvi, estava tentando não desmaiar. Unk provavelmente leu na cara de Billy que iria atirar porque começou a correr. Eca! Unk correu em direção a Billy, deu um chute direto no queixo e deu um salto para trás. Billy caiu para trás em um trilho que separava as duas passarelas e áreas do subsolo. Bem, não está mais no subsolo, mas você entendeu. Billy levantou-se e esfregou o pescoço. Ele olhou para Unk com ódio. Billy, eu não. Comecei, mas percebi que deveria calar a boca por causa do olhar que ele estava me lançando. Imediatamente me senti irritado. HMPH. Vamos. Billy disse e abaixou a arma. Billy precisava de algo para descontar sua raiva ou algo assim? Por que ele estava sendo tão desajeitado e agora violento? Caindo por todo lado em um minuto e agora enfrentando alguém que ele nem conhece. Unk balançou a cabeça e seu dedo apontando imitou a sinalização de não. Uik. Billy segurou o pescoço com dor. Coen. Ele está ficando impaciente. Vou ajudá-lo, mas apenas enquanto puder. Eu ouvi a voz profunda e abafada de Unk. Billy ficou parado com os olhos arregalados. Quem é você? Billy perguntou e respirou pesadamente. Com toda a honestidade, não entendo por que Billy não atirou em Unk. Talvez ele não quisesse matar ninguém, especialmente depois do que aconteceu na África, então ele estava evitando isso. Mas isso foi apenas besteira. Eu sou seu novo companheiro. Ele disse e ajudou Billy a se endireitar. Ugh, então você me chutou? Billy perguntou e olhou para ele. Você tinha uma arma apontada para mim. Veio uma resposta curta. Você não poderia ter me dito que estava aqui para ajudar enquanto eu gritava todos os malditos avisos? Billy perguntou quando me aproximei. Sim, mas isso é mais emocionante. Quase ri se não fosse pela dor de Billy. Certo. Billy murmurou e esticou o pescoço. Então, e agora? Eu perguntei e fiquei ao lado de Billy. Unk deu um tapinha na minha cabeça e olhou para Billy. Eu trabalho sozinho. Ele então desapareceu atrás da porta de onde viemos. O silêncio passou entre nós. Eu queria abraçar Billy e perguntar o que havia de errado, mas ainda estava assustada depois do olhar que ele me deu e do comportamento violento que ele estava exibindo. Quero dizer, ele tem 26 anos, o que significava que ele ainda era jovem e capaz de passar por todo tipo de estresse e pressão. Desculpe. Ele disse. Parei de pensar. Ininteligentemente. Desculpe pelo que estava fazendo. Estou cansado. De tudo. Billy confessou. Está tudo bem. Quero dizer, todo mundo fica exausto e depois quer descontar sua raiva em alguma coisa. Bem, neste caso foi alguém, eu entendo. Eu disse. Claire Bear, de onde você é? Sério? Billy perguntou e se virou. Ele estava bem agora, não estava mais machucado. Senti meu estômago revirar. Califórnia. Eu disse. Estamos na Califórnia. Ele disse. Billy, estou, te conto mais tarde. Eu disse. Por quê? O que há de errado? Não é como se você trabalhasse para o garoto da CIA. Billy disse e esfregou o pescoço. Ok, então talvez ainda doa um pouco. Billy é seu nome verdadeiro? Perguntei. Ele me olhou surpreso. Billy encolheu os ombros e olhou em volta. Depois de investigarmos a área, seguimos em frente. De preferência em algum lugar onde pudéssemos dormir. Mas antes disso eu precisava saber de quem o que estava falando e por que Billy estava envolvido. Rick e Claire odiavam a ideia daquele monstro correndo por aí. Eles não queriam topar com ele e ter que lutar contra ele. Steve, entretanto, estava ansioso para acabar com ele, como ele disse. Steve, espere, ouço algo do outro lado da porta. Claire disse parando bem perto de um cadáver. Havia sangue respingado na parede atrás dele. Rick o assaltou e pegou sua munição. A porta tinha uma pequena janela quadrada com persianas. Eles estavam quebrados. Tudo bem, vamos. Rick disse, e deu um passo na frente. Ele abriu a porta e foi imediatamente dominado por um calor úmido. Havia uma sauna ao lado dele, uma de madeira, e o vapor saía loucamente. Ele avistou 3 zumbis alguns degraus à frente e ouviu um deles na sauna. Espere, Rick foi interrompido por Steve. Eu cuidarei disso. Steve disse, e correu para as escadas. O zumbi na sauna imediatamente o agarrou. Steve soltou um grito de surpresa e lutou para se livrar. Claire mirou e matou o zumbi. Os outros 3 zumbis sabiam que eles estavam lá. Maldito garoto. Rick ia embora amargamente. Tente ouvir. Claire disse tão gentilmente quanto pôde. Steve franziu a testa. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Eu poderia ter cuidado disso sozinho. Steve retrucou. Rick suspirou e passou pelo homem mais jovem. Criança. Rick derrubou o resto e avistou a piscina quadrada de 60 centímetros. Havia a boca de um tigre derramando água e uma válvula embaixo da escada. Havia um bloco eletrônico próximo à boca do leão, mas estava quebrado. Steve, você está bem? Claire perguntou e colocou uma mão amigável em seu ombro. Steve encolheu os ombros violentamente e encostou-se na parede de mármore branco. Ele pronunciou algo como, estou bem. Rick entrou na água fria e caminhou em direção à válvula. Ele virou e a boca do leão parou de cuspir água. Crais. Que diabos?
Rick saiu voando pela piscina enquanto se abaixava para pegar a chave. Ele atingiu o outro lado da piscina e afundou. Ele se levantou e recuperou fôlego. Ele então enfrentou o que havia quebrado a parede. Que medo! Rick levou um soco no rosto do ladrão de bandeira. Era enorme e feio. Steve e Claire já haviam começado a atirar na criatura. Rick afundou mais uma vez, mas desta vez ele pegou a chave enquanto examinava o fundo da piscina bem de perto. Ele voltou para respirar, mas a criatura pareceu perceber que os humanos precisavam de oxigênio para viver e decidiu tentar afogar Rick. Ele agarrou sua cabeça e o manteve debaixo d'água. Rick sacou sua arma e tentou mirar no monstro, mas não conseguiu mirar direito. Ele só podia contar com Claire e Steve. Billy e Claire Bear são o time dos legais, ou algo assim. Ah, eu preciso dormir. Abrace-se comigo. Eu gritei e me agarrei a Billy. Seu corpo estava completamente tenso e meu ataque repentino o assustou pra caralho. Não literalmente. Não. Vá embora. Billy me empurrou e saiu correndo. Saí atrás dele. Nós dois voltamos para o complexo e de alguma forma conseguimos a chave de um quarto. Passamos e acabamos em um lugar externo onde foram colocadas cercas, e no topo à esquerda havia uma escada que ia para o subsolo, eu acho, e à direita havia uma parede de tijolos com escadas que levavam para cima. Haha, eu estava apenas brincando, pare de fazer cara feia assim. Billy parou sua frase e nós dois paramos de andar. Havia um laser na minha perna subindo. Atenção! Billy me derrubou no chão pouco antes de uma bala me atingir. Sopro! Eu gritei irritado. Meu? Billy perguntou chocado. Você não, Billy. Alfred. Eu disse e me levantei. Billy sorriu feliz. Ainda vivo, eu vejo. Alfred deu uma risadinha. O que foi alguma coisa porque a risada dos caras, eles não riem. Agora, o que isso te diz sobre Alfred, hein? Permanecer vivo. Eu sorri. Isso acaba agora, travesti. Billy gritou e saiu correndo em direção às escadas. Corri atrás dele desde que Alfred tentou nos abater. Chegamos ao topo, mas Alfred não estava lá. Ele passou pela porta à nossa esquerda e trancou-a. Abra, seu marido. Billy latiu e bateu na porta com o punho. Um pouco mais tarde. Talvez ele não esteja em casa. Eu disse e olhei para Billy. Billy suspirou e sorriu. Sim, vamos. Ele nos conduziu até uma porta à direita que nos levou a um corredor. O chão era de madeira e as paredes eram brancas e empoeiradas. O corredor nos levou a uma sala com 2 portas. Quando entramos não pudemos deixar de notar a veneziana. Máquina de venda certa. Eu abordei isso na tentativa de conseguir comida. Billy me empurrou para o lado e chutou. O plástico quebrou revelando alguns pacotes de nozes e chocolate. Obrigado. Eu disse e peguei um pouco de chocolate. Nós dois comemos e olhamos para o péssimo trabalho das caixas de papelão empilhadas perto da máquina de venda automática, no canto esquerdo. Havia uma porta à nossa direita azul clara, e depois uma porta no canto direito, cinza escuro metálico. Nós dois escolhemos o azul claro. Eu perguntei quando entramos na sala. Ele estava jogando algo grande pela pequena janela no topo da parede à nossa frente. Ele olhou para nós, seus braços acima da cabeça ainda segurando o item. Ele estava de pé sobre um sofá verde escuro que cobria a parede frontal e uma parte da direita. Prazer em ver que você chegou até aqui. Ele disse e quebrou o item grande no processo de espremê-lo pela janela. Parecia um escritor de tipos. Como você chegou aqui tão rápido? Billy perguntou quando eu fui para debaixo da mesa à minha direita e peguei uma erva verde. Então fui até o cofre rosa. Eu trabalho rápido, Coen. Ele disse como se tudo fosse óbvio. Coloquei alguns dos meus novos estoques de comida e tirei alguns itens necessitados. Como amo. Certo. Eu preciso falar com você. Billy disse e olhou para mim. Eu olhei para ele. Eu tenho que sair? Eu perguntei e parei de comer meus Snickers. Não, fique aqui. Tente dormir um pouco. Billy disse, e saiu da sala com o seguindo. Quando eles saíram eu só ouvi o ventilador no canto superior esquerdo funcionando. Eu estava cansado. Eu deveria ouvir Billy. Deitei-me no lado mais curto do sofá e tentei pegar alguns S curtos. Billy Yunk, você trabalha para Vesker? Foi a primeira pergunta que Billy fez. Olhou em volta parecendo distraído de alguma forma. Seu rosto mascarado finalmente se voltou para Billy. Não, eu espio. Sou um espião e pretendo ajudá-lo. Ele disse. Billy olhou em volta irritado. Por quê? Ele perguntou. Você não quer minha ajuda? Perguntou e seus ombros se viraram para a abertura que levava ao corredor. Sim, eu quero. Quero dizer, mas, por quê? Billy perguntou e franziu a testa. Porque sou contra o que a Umbrella faz. Eu costumava trabalhar para eles. Eu sei que é errado da minha parte ter. Agora farei tudo o que puder para derrubar a Umbrella. Disse Isso foi o máximo que Billy ouviu dizer, e provavelmente a última vez também. Obrigado, por nos ajudar. Billy disse. Assentiu. Vou me juntar a você em breve. Tenho algumas coisas para fazer antes de poder. Então saiu pelo corredor. Billy sorriu. Ele finalmente sentiu algum peso sendo tirado de seus ombros. Era um cara legal em seu livro. Billy voltou para a sala segura e sentou-se no lado mais comprido do sofá. Ele finalmente conseguiu dormir. De volta a Rick, Claire e Steve. Rick ainda estava respirando com dificuldade, mesmo depois que Claire e Steve mataram a coisa. Ele teve que prender a respiração pelo que pareceu uma eternidade. Ele conseguiu tropeçar na cabeça de merda e acertar um tiro rápido entre os olhos. Fora isso, Claire e Steve o ajudaram. Ok, vamos apenas dar o fora daqui. Rick murmurou encharcado em água só Deus sabe de onde. Você está bem? Steve perguntou sorrindo. Deus, ele estava gostando disso. Quer que eu dê um soco na sua cara? Rick perguntou sem rodeios. Steve olhou para Rick enquanto ele passava molhado e irritado. Claire começou a defender Rick dizendo a Steve que ele estava cansado e quase se afogou. Funcionou. O pequeno crédulo. Tudo bem, vamos voltar para a mansão.
Rick disse e tossiu. Ele estava com uma dor de cabeça muito forte. Isso o incomodava além da voz de Steve. Certo. E Rick, tente ser educado. Claire disse e passou por Rick. Rick sorriu e concordou. Ele realmente deveria tentar ser legal com o garoto. Tudo bem. Ele disse. Billy e Claire Bear. Billy e eu só dormimos meia hora e depois disso partimos. Saímos da sala segura e fomos em direção à fria porta metálica. Sauvage Cluck. O que? Billy e eu perguntamos quando nos viramos. A veneziana estava fechando, prendendo nós dois na pequena sala quadrada com apenas uma porta para passar. Ficamos em silêncio olhando para a veneziana fechada. Bem, isso fede. Eu disse finalmente no momento em que ouvimos alguma estática vinda de um interfone acima da máquina de venda automática. Ei. Ouvimos uma risada infantil, na verdade pensei que seria Alexia, mas claro que era Alfred. Alfred? Billy murmurou chateado. Ah, o ódio. Seus ratos chegaram até aqui, vamos ver se conseguem permanecer vivos na próxima rodada. Malharra. Alfred disse alegremente, e não me refiro ao gay feliz. Rapaz, mal posso esperar para espetar você. Billy disse irritado. Veremos. Homem musculoso cujo nome não sei quem diabos é você? Alfredo respondeu. Billy e eu nos entreolhamos com os olhos arregalados de horror. Bem, eu disse perturbado, você vai convidá-lo para um encontro? Eu terminei. Billy engasgou com a barra de chocolate que começou a comer. Ei, essa era minha barra de chocolate. Engasgue, Billy, engasgue. Alfred, eu não sei como dizer isso a você. Espere, sim, eu não sou gay. Billy gritou a última parte. Eu também, coitado, ele acabou de ser violado. Calem a boca, seus pequenos roedores. Vou matar vocês. Alfred foi interrompido pelo interfone. Ele apertou o botão de desligar por engano. E molestar Billy. Terminei zombando da voz de Alfred. Billy deu um tapa no braço. O interfone pareceu tremer de raiva. Cale a boca. Vou matar você pessoalmente, sua garotinha. Alfredo gritou. Tudo bem, namorada. Eu disse e dobrei minha mão. O interfone disparou abruptamente. O silêncio passou. Cara, obrigado Claire Bear, agora você está numa merda mais profunda do que já estava. Billy disse e passou por mim. Andei atrás dele um pouco confuso. O que você quer dizer? Eu perguntei quando ele abriu a porta. Só, deixa pra lá. Entramos em uma sala enorme, parados em uma passarela metálica. No chão à nossa esquerda havia algumas semiautomáticas e uma veneziana. Que diabos são essas venezianas todas? De qualquer forma, em forma de L, a passarela levava a umas escadas, e a uma plataforma circular redonda, e a uma porta. Vimos enormes caixotes metálicos empilhados contra a parede abaixo de nós. Em cima havia 2 pentes de munição para as armas. Tive um mau pressentimento. Ótimo, nossa sorte mudou Claire. Billy disse e pegou as armas. Acho que deveria deixá-lo me chamar de Claire. Ah, sim. Eu disse e me aproximei dele. Billy olhou para mim. O que está errado? Estou com medo. Eu disse rapidamente. Billy olhou para mim de forma estranha. Mas entendido. Nem chegamos à curva L quando a veneziana subiu. Que merda. Billy comentou enquanto 2 ladrões de bandeiras entraram na sala. Ei, estúpido Alfredo. Correr. Billy gritou e agarrou minha mão. Uma das criaturas esticou o braço de borracha e chegou ao nível inferior antes de nós, enquanto a outra caminhava lentamente atrás de nós. Ótimo, alguma outra ideia brilhante? Eu perguntei e mirei na criatura. Incline-se e dê um beijo de adeus na sua bunda? Billy tentou. Ah merda, isso é ótimo. Eu gritei. O monstro contra o qual eu estava lutando me devolveu por cima do corrimão, e como estávamos na metade da escada, levei uma pequena queda. Ainda doía como uma cadela. Claire? Ah. Billy largou a arma quando o monstro pegou pela cabeça. Bem merda, isso deve doer. Billy. Eu gritei e atirei no braço da coisa, enquanto corria para pegar a arma de Billy. A coisa derrubou Billy mais por cima da escada. Ai. Billy esfregou a cabeça. Comecei a correr em direção a ele quando o segundo monstro pousou bem na minha frente. Caí de bunda. Ótima estratégia. Ah. Rolei para fora do caminho quando sua mão bateu no chão. Billy, estamos ferrados. Eu gritei quando Billy foi jogado contra uma parede. Dane-se isso. Billy atacou o monstro e decidiu matá-lo. Acho que o segundo monstro ficou tão surpreso com o poder de Billy e com a mudança repentina de humor que parou para observar por um segundo. Aproveitei a oportunidade para fugir e atirar à distância. Harg. O monstro de Billy morreu logo após um rápido tiro entre os olhos. Ai. Aquela vadia me deu um tapa de novo. De repente, uma janela quebrou acima de mim e acho que vi Tarzan entrar. Mas era apenas Steve. O monstro agarrou minha perna e me girou como um fantoche de carne humana. Comecei a ficar tonto e com vertigens. Eu poderia sentir o gosto do chocolate subindo novamente. Eca! Fiz um pouso forçado na parede de concreto. Billy começou a atirar na coisa enquanto se aproximava de mim. Claire Bear, seu cavaleiro de armadura brilhante chegou. Não se preocupe, Billy, eu peguei daqui. Steve começou a atirar no monstro, enquanto Billy se ajoelhou ao meu lado. Desculpe, Claire, não consegui chegar até você a tempo. Ele disse. Ele estava furioso porque um garoto de 17 anos interferiu, obviamente. Está tudo bem, eu sei que você teria salvado minha bunda de qualquer maneira, mesmo que essa idiota não aparecesse. Billy e eu olhamos para Steve a tempo de vê-lo chutar o monstro e atirar nele uma última vez. Obrigado, eu murmurei. Steve passou por cima das botas quebrando o vidro da janela antiga. Rick e Claire invadiram a porta por onde Billy e eu passamos. Steve, seu pequeno, Claire Bear. Billy. Rick gritou e sorriu. Claire sorriu também e os dois vieram correndo. Você está bem, Claire Bear? Steve basicamente empurrou Billy para longe e me ajudou a levantar. Billy murmurou alguma coisa e encostou-se na parede de concreto. Sim, obrigado. Eu disse sorrindo com os dentes cerrados. Vocês estão bem? Claire perguntou. Billy assentiu, mas não depois disso um fio de sangue desceu pela lateral de sua cabeça. Eu olhei para ele. O que?
Ele perguntou, você está sangrando? Rick respondeu por mim. Billy estendeu a mão e tocou o sangue. Ele então encolheu os ombros. Sim, acho que estou. Ele disse. PFF. Eu ouvi Steve dizer ao meu lado. Eu balancei meu braço para trás com força, acertando nas bolas. Ele soltou um gemido alto e se inclinou para a frente. Eu disse um rápido pedido de desculpas falso e fiquei ao lado de Billy. Ok pessoal, vamos passar por aquela porta e voltar para a sala segura onde esses lugers pertencem. Rick disse. Mas eles são meus. Steve argumentou. Revirei os olhos, ó Steve, você está me impressionando. Seu bebizão, aqui. Billy deu a Steve a semi-automática. Eu ri e vi Steve olhar para as costas de Billy. Eles estão vazios. Steve reclamou novamente enquanto pressionava os gatilhos. Tudo bem, vou pegar a munição lá de cima. Claire disse, e caminhou até as caixas metálicas que eram bem altas. Impulsione A. Eu disse e empurrei Steve. Mutar. Depois que Steve, o bebê, pegou sua munição, todos nós voltamos para a mansão. Bem, Steve e Claire passaram pela porta, Billy e eu fomos cobrir o terreno. Ei. Todos nós vimos um sentado em uma caixa na sala das máquinas de venda automática. Ei. Billy disse. Que apareceu nas áreas mais estranhas, e disse as coisas mais estranhas. Vou me juntar a você agora. Todos no trio se sentiram mais poderosos e prontos. Que estava andando na frente com Billy. Eles estavam conversando silenciosamente entre si, enquanto Rick e eu caminhávamos um ao lado do outro. Então Rick, o que aconteceu com seu rosto? Perguntei indicando o hematoma acima da sobrancelha esquerda. Ele encolheu os ombros. E isso poderia ter sido interpretado de forma errada. Atacado. Você sabe. O de sempre. Ele disse. Eu balancei a cabeça. O habitual. Billy, Billy, Billy. Comecei a engasgar e tosse freneticamente. Billy e olharam para mim como se eu fosse louco. Desculpe por isso, qualquer um. O que há com suas conversas secretas? Rick e eu também fazemos parte da equipe, você sabe. Eu disse. Billy e voltaram a caminhar e discutir suas discussões. Sim, malvados. Eu murmurei. Então tive a ideia maluca de fugir, mas é claro que Billy, acostumado com esses hábitos, pegou meu braço antes de eu fugir. Olhei para Rick depois que Billy voltou até que voltou a falar. Por que você não me conhece assim? HUH? Para saber que eu fugiria? Eu interroguei. Bem, acho que cometi o erro de pensar que você era inteligente o suficiente para ficar com o grupo. Rick disse sorrindo e bateu na minha nuca. Certo, eu disse refazendo meu rabo de cavalo. Todos nós chegamos à entrada da mansão, apenas para Rick descobrir algo crucial. Ele me puxou de lado e sussurrou para mim, enquanto Billy e olhavam para nós. Olhe para lá. Apontei na direção atrás deles. Eles suspiraram em uníssono e se viraram. Que pegou sua faca e começou a limpá-la. Não faço ideia do porquê, mas é Claire Bear, seria um desperdício ir até a mansão só para ter que pegar aquela formiga azul estúpida. Rápido, comece a correr de volta para a porta da frente e diga que eu disse algo sobre você para deixá-la brava, e vá para lá. Sala com os 2 ladrões de bandeiras e a placa azul. Rick disse rapidamente. Eu sabia de qual quarto ele estava falando. Lembro-me de ver o dispositivo de tortura e o sangue. Justo. Eu disse e saí em direção à porta da frente da mansão. Corri até a porta que dava para o quarto onde Steve pensou que iria derreter, com os 3 caras atrás de mim. Billy gritando atrás de mim. Onde diabos você está indo? E Claire Bear, volte aqui. E que Rick estavam correndo atrás de mim. O que você disse a ela? Que perguntou calmamente para Rick. Aparentemente que estava confiante de que me pegaria. Billy também ouviu. Eu pude ver que Rick estava tendo dificuldade em inventar uma história. Então gritei algo que provavelmente me deixaria com raiva de qualquer maneira. Eu não sou gordo, seu idiota. Eu gritei e comecei a correr. Foi uma coisa muito boa eu estar no time pelo país da minha escola, ou estaria no chão sufocando. Ouvi um silêncio absoluto atrás de mim quando saí da mansão. Olhei para trás apenas para ver Rick me dando um olhar de e Billy me deu você está falando sério? Olhar. Que estava com uma máscara de gás, então não pude ver sua expressão. Corri para a porta com moldura dourada que daria para a placa azul e os 2 ladrões de bandeiras. Claire Bear, o que diabos há de errado com você? Billy gritou e correu logo atrás de mim. Que estava logo atrás de mim, depois Rick e Billy. Maldito seja, os homens adultos eram rápidos como o inferno. Corri mais rápido, meus pés mal tocando o chão agora. Entendo porque Wesker está interessado em você e em seu irmão. Ouvi que me dizer baixinho. Quase caí, mas agarrou meu braço e me puxou de volta. Soltei um grito de surpresa. Estávamos bem na frente da porta dourada também. Silêncio. Que me silenciou. Olhei para sua máscara de gás. Quem é você? Eu gritei. Começou a dizer enquanto Rick e Billy corriam. Seu pai. Não. Gritei dramaticamente e comecei a hipervenalar. Correr tão rápido quanto uma chita e depois gritar por muito tempo foi uma má ideia. Achático. Rick começou a perceber que nosso plano foi frustrado. Pensei na coisa mais rápida possível. Rick, sua gordura. Eu gritei e o empurrei para correr. Os olhos de Rick se contraíram. Claire Bear, eu nunca poderia me sentir insultado por algo assim. Porque 1, não sou gorda e 2, não corro como uma garota maricas quando insultada. Rick disse e começou a rir. Eu olhei para ele. Bem, eu simplesmente não consigo acreditar como. Billy estava sem palavras. Imaturo. Que ajudou. Sim, isso foi. Quer dizer, merda, você quer nos matar? Billy me perguntou irritado. Que soltou um barulho estranho do fundo da garganta e se virou ligeiramente. Ou era porque ele tinha algo preso na garganta, ou estava simbolizando que não poderia ser morto. Ou não. Las plagas. Sadler está me levando nessa direção. Sadler você. Rick colocou a mão sobre minha boca. Ele então me afastou do grupo novamente.
Unk e Billy nos seguiram. Ei, vocês dois têm sua pequena discussão secreta, nós temos a nossa. Eu gritei e empurrei Unk para trás. Ele ficou parado por um segundo e depois riu de mim. Zombando de mim, eu murmurei. Unk deu um tapinha na minha cabeça e se virou. Ele é muito autoconfiante. Ele provavelmente pensou que descobriria de qualquer maneira. Eca, Billy grunhiu. Ok, plano B. Ridic disse e sorriu para mim. Qual é o plano B? Perguntei. Unk e Billy estavam discutindo algo novamente. Rick pensou em um plano. Ah, isso é ótimo! Exclamei sarcasticamente. Eu zombei e joguei meus braços para cima. Rick olhou para mim. Nós vamos, apenas dizer a eles. Rick disse derrotado. Meus olhos ficaram enormes. O quê? Não. Eu gritei e corri para o quarto. Todos nós entramos e fomos recebidos por 3 ladrões de bandeiras. Unk e Billy olharam para mim como se dissessem, viu? O que eu... Au, cadela. Eu gritei, meu rosto latejando. B2 me deu um tapa. Atirei como uma louca na criatura e os outros se juntaram a mim. Unk nem usou a arma, ele apenas chutou e cortou com a faca. Billy e eu nos unimos enquanto Rick enfrentava um sozinho. Unk deu um salto para trás ao mesmo tempo em que estendeu a perna direita para que seu calcanhar batesse no queixo da criatura, quebrando o pescoço para trás. Uau, au, voltei a atirar no monstro. Billy olhou para mim de forma estranha. Por que você fugiu daquele jeito? Quero dizer, o que Rick disse não poderia. Ah, Billy balançou a cabeça depois que o ladrão de bandeira o atingiu. Mãe, ele fez isso comigo também. Eu e nós dois continuamos atirando. Rick estava passando por momentos difíceis com o seu, ele não parava de se mover. Pare de se mover, ou... Rick levou um tapa. www. Gritei de dor e quase caí. Achei que minha alma tivesse sido arrancada do meu corpo. Billy olhou para mim. Ei, peguei esse idiota, é só pegar o prato azul. Billy disse suavemente. O braço do monstro se esticou e sua mão quase deu um tapa em Billy, mas ele se abaixou. É melhor tentar alguns truques novos porque esse está ficando velho. Billy disse e deu um soco na coisa entre os olhos. A coisa parece no chão dura. Billy finalizou com uma bala entre os olhos. Fiquei de joelhos e comecei a engatinhar. Você me venceu, Coen. Disse enquanto torcia o pescoço franzino do monstro que estava cuidando. Billy sorriu com orgulho. Bem, eu estava na marinha. Ele disse e sorriu amplamente. Acho que nunca vi Billy sorrir tanto antes. Os 2 homens ajudaram Rick depois disso, e eu peguei meu prato azul. Então me encostei na mesa em forma de U e descansei. Ei, levante-se, precisamos continuar andando. Rick disse, e tentou me puxar para cima. Estou muito cansado. Murmurei. Eu senti como se fosse adormecer a qualquer minuto. Você não está cansado. Disse, e se ajoelhou no chão ao meu nível. Ah, é? Só porque você diz que não estou cansado não significa. Ele me cortou. Você está morrendo. Aqui. Borrifou meu rosto e corpo com o spray de primeiros socorros. Desculpe, e obrigado. Eu disse e me levantei magicamente curado. De nada. Não poderíamos deixar você morrer. Especialmente Coen. Disse algo na maneira como ele disse Coen me fez olhar para Billy com curiosidade. Hein? Billy perguntou como se não estivesse prestando atenção. Você não acha que já é hora? Se assustou mas silenciou-se quando Billy falou rapidamente. Não. Você não entende. Eu acabei de te contar. Billy exclamou. Estou aqui para ajudá-lo. Disse Não importa, não quero arriscar nada. Só quero que isso acabe e acabe. Sem riscos. Ok. Billy perguntou. Você não me contou. Eu disse referindo-me ao que Billy disse anteriormente. Rick franziu a testa. O que está acontecendo, Billy? Rick perguntou e cruzou os braços sobre o peito. Nada. Não é importante. Claro. Eu respondi. Estou falando sério. Billy disse. Claro. O que você não acredita em mim? Talvez. Rick e sentaram-se na grande mesa e conversaram sobre suas armas favoritas. PFFT. Vocês são alguns amigos. Bem, amigos compartilham segredos. Eu disse. Alguns segredos não devem ser compartilhados. Billy disse. Bem, disse que você deveria nos contar, então tem que ser sério. Eu gritei. Se for sério eu te conto. É sério. Eu gritei e me levantei para que ficássemos cara a cara. Como você sabe? Você nem sabe o que é. Billy gritou de volta. Seu idiota. Voltei a xingar. Garota louca. Billy respondeu. Quando Alfred tentar fazer o que diabos aquele porco doente faz com você, eu vou rir. Eu gritei. E se ele me matar? Billy perguntou sério. Eu não iria tão longe a ponto de dizer que iria ajudá-lo ou rir. Claire Bear, você descobrirá em breve. Tenho certeza. Billy disse calmamente. E Rick pararam de conversar e olharam para nós. Eu me senti mal por tentar arrancar dele o segredo de Billy naquele momento. Desculpe, Billy. Eu o abracei. Ele me abraçou de volta. Ah, eu amo vocês. Rick provocou. Billy disse. Eu sorri para Billy feliz. Ele sorriu para mim. Fiquei muito feliz por ter um amigo como o velho Billy Bob. Velho Billy Bob. Eu disse em voz alta e sorri ainda mais. Ele me olhou horrorizado. O que isso significa? Ele perguntou revivendo o pesadelo nas instalações do Dr. Marcos. Eu ri alto. Eu te conto mais tarde. Eu ri. Mais tarde. Você cuida disso. Eu gritei e empurrei na frente do grupo. Estávamos em uma sala com o médico zumbi e seu paciente. No minuto o médico estava no saco para cadáveres e no minuto seguinte ele estava festejando com seu paciente. Tudo bem. Disse, e se esquivou quando o médico correu para pegar sua carne. Ele agarrou sua cabeça por trás e quebrou o pescoço. Uau! Murmurei enquanto o cadáver caía no chão.
O paciente zumbi saiu da cama branca que ficava ao lado de outra. Duas pequenas paredes de madeira estavam em cada lado das camas, então era uma seção do quarto. Na diagonal havia um consultório que provavelmente pertencia ao médico. Entendi, Rick disse, e atirou entre os olhos. Unk e Rick se entreolharam e cumprimentaram. Aposto que eles acharam que eram legais. O que eles eram então? Cara, eu odeio ser um. Meus ombros caíram de tristeza. O que está errado? Rick perguntou enquanto Billy pegava um olho de vidro que saiu do jaleco do médico. Nada, eu murmurei. Rick estava se divertindo, aposto. O ar de repente se transformou em merda. Todos nós, exceto Unk, cobrimos o nariz com nojo. A decadência era doentia. Unk riu. Ei, aquela modelo. Billy disse e apontou para uma modelo dentro do escritório. Todos nós entramos. Não havia porta, então não precisávamos, sim. De qualquer forma, a mesa estava muito bagunçada e havia um modelo humano sem pele em tamanho natural ao lado da mesa. Claro que só subia até a cintura e os braços foram retirados. O olho direito está faltando. Unk observou. Billy colocou o olho no modelo, e através da parte de concreto da parede atrás de nós, uma passagem secreta foi revelada. Todos nós ficamos na moldura onde os degraus de concreto desciam para a escuridão. Todos nós empurramos Unk na nossa frente. Você vai primeiro. Billy, Rick e eu dissemos em uníssono. Por que eu? Unk perguntou como se não fosse uma situação assustadora. Ele estava apenas confuso. O HM. Eu tropecei. Rick foi empurrado para a frente. Rick olhou para Billy e para mim. Mutar. Ele murmurou. Todos nós seguimos em uma fila atrás de Rick. Rick, depois Unk, depois eu, depois Billy cobrindo as costas. O túnel levava a uma área muito escura. Unk puxou um isqueiro. Obrigado. Rick disse. Ouvimos morcegos. Eu odeio morcegos. Eu sibilei. Eu também, disse Unk. Todos paramos de andar e olhamos para Unk. O que? Ele perguntou. Nada. Só nunca soube que você tinha batofobia. Billy disse sorrindo. Unk encolheu os ombros. Não preciso temê-los porque não gosto deles, disse Unk. Todos nós grunhimos ainda sem encontrar sua fraqueza e voltamos a andar. Chegamos a outra sala com água guardada debaixo do chão por onde andávamos. Havia buracos quadrados no lado esquerdo e direito. Bem, à direita era um buraco retangular. Havia uma câmara da donzela de ferro em uma alavanca feita de barras metálicas. Outro item de tortura. Interessante. Eu disse em voz alta. Havia um tapete vermelho aos nossos pés que levava a uma cadeira marrom almofadada. Havia corrimãos ao redor dos buracos quadrados de água, então, ou você não podia cair ou sair. Faça a sua escolha. Olha, no canto. Outra escada escura. Rick disse e apontou para o canto esquerdo. Todos nós olhamos para baixo. Na verdade, podíamos ver o fundo e a porta à direita. A velha porta enferrujada. Então, quem é o primeiro? Perguntei. Billy deu um passo à frente. Todos descemos e passamos pela velha porta. Era uma sala escura e úmida de concreto. Sem janelas e sem fonte de conforto no quarto. Tijolos verdes e odores fedorentos. Tudo estava escuro e assustador. No meio da sala havia uma grande estátua de um anjo. Para ser sincero, eu não sabia o que era tão antigo. Quero dizer, foi deprimente ver. Um anjo em um lugar como este? Fale sobre nenhuma esperança ou conforto. O anjo segurava uma espada, e atrás dela estava uma verdadeira donzela de ferro, e no centro talvez uma fenda para a espada caber. Esbarrei em uma piscina pendurada ao lado da estátua do anjo e lembrei-me do que fazer. Billy disse em voz alta sem saber o que fazer. Rick pegou a espada e imediatamente a fechadura da porta soou. Uma sensação de claustrofobia me atingiu. Um gás amarelo veio do chão. Gás venenoso. Disse calmamente. Claro, ele era o único com a máscara de gás. Bastardo sortudo. Rick e Billy empurraram a grande piscina para que a estátua girasse para a direita e ficasse de frente para a câmara de tortura. O gás desapareceu e a sala foi destrancada. Dei alguns passos para trás e segurei minha arma com força. Você faz as honras. Rick disse e deu a espada para Billy. Rick odiava essa parte tanto quanto eu. Unk e Billy deram de ombros. Billy colocou a espada na pequena fenda e a câmara se abriu pelo meio. Um zumbi atacou Billy. Rick deu um tiro na cabeça. Você sabia que isso iria acontecer? Billy perguntou apertando o peito em estado de choque. Não? Rick perguntou. Eu dei uma cotovelada nele. Quero dizer, claro que não. Pareço uma vidente para você? Rick perguntou e pegou o pergaminho do piano. Olhou para sua arma e decidiu recarregar. Tudo bem. Vamos. Disse e mostra o caminho para fora. Agora iríamos para o lugar do piano onde o travesti estava, e então seguiríamos para a mansão onde todos os segredos seriam revelados. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.